Esse aqui é o canal de corte do Acionista Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo. Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui mais um Radar do Acionista. O nosso caro Leonardo, que é um gestor aí renomado do mercado financeiro brasileiro. E agora eu vou passar a bola aí pro Léo. Fala pra gente, Léo, como que tá esse suco de laranja seu? Qual que é a sua visão de mercado, pro mercado atual? Boa noite, Floriano. Boa noite, pessoal. Já deixei o like aí na live. Da última vez eu demorei. Falei, não, vou entrar aqui, vou deixar o like já para né, fazer uma média aí já com o Floriano. Né? A gente não pode deixar isso aí passar. Tem que puxar por exemplo, né? E um prazer muito grande estar aqui de novo. Eu acho que essas lives aí que a gente tem feito na segunda-feira são muito boas, porque a gente consegue bater um papo, faz uma coisa bem descontraída, conversa com o pessoal e tem sido bem legal. Então vamos começar aqui, ó. Separei até umas notícias aqui pra gente dar opinião. Então, primeiro eu vou começar com o gráfico que você mais gosta. Esse aqui é o gráfico que o Léo mais gosta. Se eu for perguntar de você, não, tem que ver o DI. Não. Ah, não, mas o DI sobe, a bolsa cai. O DI cai, a bolsa sobe. Parece até meu pai. Meu pai sempre fala assim, não, o dólar cai, a bolsa sobe. E até que teve uns dias aí que aconteceu, tipo, foi junto. Subiu e caiu. Mas vamos lá, ó. DI. Qual que é a sua análise do DI? O DI deu uma piscada pra cima aqui. E aí, o que tá acontecendo, Léo? Aí o que está acontecendo aí nessa última semana é estresse vindo lá de fora. A gente está com algumas dinâmicas lá de fora. Se você for pegar o próprio S&P, caiu nessa última semana. Ainda tem muita discussão a respeito de inflação dos Estados Unidos e o que o Fed vai fazer em relação à taxa de juros. Assim, é uma coisa que eu estava até conversando semana passada, né, naquele evento que a gente foi de commodities. Então, quinta-feira passada a gente foi num evento de commodities. E, assim, duas coisas que eu reparo. Primeiro, petróleo é aquele negócio que você acaba não percebendo, mas está envolvido em quase tudo, sabe? Então, assim, começa a olhar um negócio e aí, de alguma forma indireta, uma terceira, quarta derivada, está o petróleo na jogada. E a outra, em especial no curto prazo, é os juros do Banco Central Americano. Então, assim, o Banco Central Americano, ele tem um peso gigantesco nos diversos ativos ao redor do mundo. Então, a gente já viu aí que talvez o homem mais poderoso do mundo seja o presidente do Banco Central Americano, do Fed. A capacidade que ele tem de arrebentar com outras economias é uma coisa fantástica. E você acha que não é o Putin, não? Porque o Putin agora perdeu força com a questão da guerra, mas você acha que ele é o nome mais poderoso do mundo, não? O Putin? Olha, assim, é um jeito de falar, óbvio, né? Acho que são poderes diferentes. Acho que o Putin tem um poder militar, em especial ali naquela região, mas se você for pegar o que o Banco Central... as próprias democracias na América Latina na década de 70 e 80, depois do choque do petróleo, né, os Estados Unidos tiveram aquele aperto monetário violento, em que as taxas de juros americanas foram para cima de 15% no Paul Volcker. Isso aí quebrou um monte de países na América Latina. Então, o próprio Brasil, na década de 80, sofreu demais com isso. O México, outro país também que praticamente quebrou nessa época. Então, o Banco Central Americano, na hora que ele sobe um pouco mais ou menos os juros, isso leva um fluxo de moeda para os Estados Unidos e sai de ativos de risco, como é o caso do Brasil, e mexe demais com essas economias, tá? Então, assim, eu acho que assim, muitas vezes a gente fica um pouco super focado, tá, no que acontece próximo da gente. Então, vamos por assim, lá na década de 2000 a 2010, a Bolsa brasileira foi muito bem, mas foi por conta do Lula? Né? Foi porque o Lula fez um serviço excepcional? Ou foi porque a China empurrou as commodities globalmente e o Brasil foi de reboque? Tá? Assim, tem muito vento. Tá acontecendo agora, né? Então, exato. Tem muito vento que a gente fica olhando muito aqui para dentro, porque é o que está mais próximo da gente, tá? Mas tem muita coisa acontecendo, assim, é um pouco triste falar isso, mas o Brasil, ele é um nanico dentro do mercado de capitais, né? É um país que tem uma população grande, hoje deve ser, sei lá, décima primeira maior economia do mundo, mas é um país que apita pouco em termos de mercado de capitais. A gente deve ser 2% do mercado de capitais global, tá? Então, assim, o que acontece nos Estados Unidos,
A gente fica muito olhando, saiu uma pesquisa, então, tipo assim, a bolsa cai, aí sai uma pesquisa sobre Lula e Bolsonaro, aí a bolsa cai. A primeira coisa que as pessoas falam assim, nossa, deve ser porque o Lula apareceu na frente, ou porque não sei o que lá. E aí, às vezes, está acontecendo alguma coisa lá fora que, assim, atropela os fundamentos do Brasil, sabe? Então, assim, pode vir o candidato mais pró-mercado possível, que se der um chabu nos Estados Unidos e engolir a economia global, não tem o que salva. Mas agora Se o- eu entendo que no médio prazo, no curto prazo, pode até rolar isso aí, mas eu acho que agora o estrutural tá muito pró-Brasil. Por causa da questão da fome, resumidamente. Cara, não vai ter comida para todo mundo. País, classe média chinesa emergindo brutal, consumindo brutal, não tem comida para todo mundo. O maior produtor de comida do mundo, se eu não estou enganado, é o Brasil. E o Brasil tem também a maior índice de produtividade também, tem mais terra para crescer. Então, para mim, tipo, não pode vir alguém que acabe com tudo. Não pode vir um presidente que destrua tudo, que aí... Mas se o cara for igual caranguejo andar de lado, não tem problema. Atualmente, assim, na minha visão. assim, eu tenho, assim, eu divido em 3 horizontes de tempo, né, Floriano? Eu divido o curto prazo, o médio prazo e o longuíssimo prazo, tá? O longuíssimo prazo são décadas. O médio prazo, a gente fala aí de 2 a 10 anos. Para mim, isso é o médio prazo, por incrível que pareça. O curto prazo é 1 ano e meio, sei lá. Então, assim, no curto prazo, o que vai movimentar muito a bolsa é estresse, é notícia, assim, poxa, sai uma notícia, puxa os juros para cima, puxa os juros para baixo, alguma coisa nesse sentido, aí você vai movimentar, tá? Então, no longo prazo, isso aí acho que é bem documentado, assim, as bolsas, elas seguem os resultados das empresas, tá? Mas no meio do caminho os juros vai para cima, porque é um ciclo. Uma hora vai estar, uma hora a Selic está em 13, uma hora a Selic está em 5, faz parte do ciclo. Nada fora do normal, né? Então, assim, a gente tem um ciclo e vai ficar flutuando ali dentro. E no curto prazo, a gente vai ficar olhando muito dessa questão de, o juros vai um pouco para cima, o juros vai um pouco para baixo e tal. De médio prazo, que aí é esse horizonte que eu te falo, de, sei lá, de 2 anos a 7, 8 anos, a gente vai olhar os resultados das empresas. Então, se você for pegar, tem até aquela cotação segue o lucro, esse tipo de coisa, né? E eu acredito muito nisso, que assim, no longo prazo, né, nesse período aí, vai seguir o resultado das empresas, tá? Uma empresa que hoje negocia 10 vezes lucro, se em 10 anos ela dobrar o lucro e o múltiplo for de 10 para 12, a expansão do múltiplo ela tem um impacto muito menor do que o crescimento do lucro de fato, tá? No curto prazo, se ela sai de 10 para 11 vezes lucro, é 10%, pô, bastante coisa. No longo prazo, tem um impacto um pouco significativo, tá? Aí, assim, no longo prazo, então, é isso que eu estou te falando, é mais o resultado das empresas, tá? E aí um pouco da situação brasileira, né? O Brasil é um país produtor de commodity, historicamente ainda é um país ainda muito produtor de Você commodity. acredita nessa afirmativa ou não? Aí, ó. Você vai virar um corte para jogar. Acho que acredito. Mas sabe Olha por aí. quê? Porque se você jogar a Bolsa Brasileira, de novo, isso é curto prazo, tá? Sim. Nos últimos anos, a Bolsa Brasileira descolou para baixo. A moeda brasileira descolou para baixo. Então, assim, nos últimos anos a gente descolou para baixo. E aí, de repente, se você tira alguma coisa da frente e aí dá uma subida de 20%, nada mais é do que a recuperação do que a gente ficou para trás. Mas a grande questão é que quem não está totalmente tomado em bolsa pega uma valorização de 20% Claro, e uma claro, small cap. claro. Vou dar o exemplo da Positiva. A Positiva eu peguei 40%, 50%, nem sei, tem que ver aí depois. Mas, tipo, pô, e era a mesma posição. Era uma porrada boa. Dá pra fazer sorrir de manhã. Na minha visão nesse ponto, é porque, tipo, eu tinha muito essa visão do longuíssimo prazo. Só que o complicado do longuíssimo prazo é que tem o curto prazo. Se tivesse só o longuíssimo prazo, tava bonito, mas no meio do longuíssimo prazo tem o curto prazo que é chato, né? Tu toma volta pra baixo. E eu acho que dá pra investir pensando no médio prazo. Obviamente que você pode ter posições, tipo, eu pensaria em longo prazo pensando em mais dividendos, mas no médio prazo dá pra ter uma small caps que vai se valorizar mais, dá pra ter alguns ativos mais estratégicos assim, e pensando no médio prazo do Léo, que aí pra mim é um pouco de a longo prazo, 3, 4 anos pra mim já é um pouco longo prazo. Sou mais novo, né?
Assim, eu não vejo nenhum problema você ter uma small cap para o longo prazo. Tá? Uhum. Eu acho que assim, quando a gente fala um pouco investir para o longo prazo, que você tem que saber que vai ter volatilidade no meio do caminho, sabe? Então, quanto que vai... Sabendo que o que importa são os resultados das empresas, se os juros vai subir um pouco para cima, o juros vai subir, vai cair um pouco, e a gente vai ter essas quedas e altas, cara, paciência. Agora, se você conseguir encontrar uma empresa que vai conseguir ter um bom crescimento de lucro ao longo dos anos, em algum momento o preço da ação vai convergir para aquilo. Tá? O que você tem que ter é o estômago para conseguir acompanhar isso e não precisar desse dinheiro no meio do caminho. Mas e você não ganhar no meio do caminho me incomoda. Você não ter nem 10, 20% da tua carteira pra ganhar no meio do caminho, ganhar com a vol me incomoda. Que é o que eu tô fazendo agora. Porque, tipo, não precisa ser a carteira toda, porque a carteira toda acho que você toma muito risco. Mas você ter 10, 20% pra você ganhar com a volatilidade no meio do caminho, opção, com alguma coisa nesse sentido, ou até vendendo uma parte da sua posição que andou muito, eu acho que pro CPF, pro cara que não opera milhões, eu acho que faz muito sentido. Pro cara que opera milhões, eu acho que não faz tanto por causa da liquidez. E para fazer isso tem que ser small caps, pra fazer sentido, pra você ganhar 30, 40%. Assim, óbvio que o universo de small cap ele é menos arbitrado do que o universo de grandes empresas. Tá? É muito mais difícil você achar alguma coisa que ninguém sabe numa Petrobras do que uma Positivo, por exemplo. Sim. Então, assim, eu concordo com isso. A gente tem mais possibilidade. A gente também tem que lembrar um pouco assim que o grosso das pessoas não tem muito tempo para ficar operando o tempo inteiro. Pô, vou ficar olhando opção, lá, aquela coisa toda. Sim, justo. Assim, o grosso das pessoas o cara não vai ter essa disposição de, putz, agora é o momento certo para vender e tudo mais. Faz sentido. Então, assim, eu acho que eu gosto do termo lá que o pessoal da Jovem Pan usa, né, que o afegão médio, tá? O afegão médio é a pessoa mediana no Brasil, não só no Brasil, mas assim, o afegão médio, o cara não tem esse tempo para ficar o tempo inteiro olhando, tipo, o que está acontecendo. Se o cara tem lá uma carteira de 15 ações e ele fala assim, nossa, agora eu vou pegar essa posição aqui e vamos tentar fazer um trade, ganhar algum... É um pouco difícil.